Saiu, galera, mais um episódio, o último episódio da temporada 7, parte 1 de Fear the Walking Dead. Cara, esse episódio foi muito insano, mas também foi triste. E eu vou analisar ele inteiro pra vocês. Fala, galera, beleza? HE Gamer falando. E bom, galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo de análise aqui no canal. E bem, galera, saiu o último episódio da primeira parte de Fear. Bem, vamos analisar ele. Bem, o episódio começa com o final de um outro episódio da sexta temporada, né? Que é a Alicia presa lá no bunker e tal. O Terry dando boa sorte pra ela, ela falando que não vai fazer o que o Terry quer. E ela ficando lá pra trás. Só que a gente vê a continuação dessa cena. Seria o quê? Ela ali toda meio que surtando. Ela basicamente bate no vidro com força, corta a negócio, tenta algum código ali pra abrir a porta, chora pra cacete e decide explorar o bunker. Depois que ela está explorando, ela acaba indo até um arsenal, né? Procurando munições, armas, suprimentos. Só que aí alguém acha ela e a leva pro saguão, né? Um saguão onde esse lugar é, resumidamente, como é que eu posso dizer? É o lugar onde o povo do Terry mantia o Walker preso na árvore, né? E o cara falava que ela precisa, que a árvorezinha deles precisa de um adubo, né? O adubo é a forma mais informal de falar, né? Mas enfim, depois disso, o Arnold, que é o cara lá do episódio lá onde, da volta da Alicia, o episódio 9, o episódio 7, o Arnold tá ali, tal, ele se apresenta, fala sobre a galera, ele pergunta se ela é a Alicia Clark, e depois ele fala que o Terry não teve a oportunidade de avisar eles que ela tinha chegado. Ele fala que ela é a pessoa por quem eles estavam esperando. Depois disso, a Alicia meio que empurra o cara que achou ela no Walker, puxa a pistola e fala que não vai guiar psicopatas que nem vocês. Ela mete o pé e vai para a porta tentar abrir. Bem, depois disso, o Arnold deixa, fala que ela não tem pra onde fugir. Bem, a gente vai pros dias atuais, a gente vê a Alicia gritando pro pessoal pôr as máscaras e vazar. Enquanto isso, o Dwight e a Sherton ali no topo de uma subida ali, falando que tem cerca de 100 walkers indo em direção ao acampamento. Ou seja, tudo deu ruim, tudo deu ruim. Depois disso, Morgan pergunta sobre onde é que onde a Alicia esteve, quem é essa galera, o que ela tem feito, e ela fala que é só uma longa história. Depois a gente vê, né, o acampamento da Alicia sendo devorado por fumaça radioativa e walkers. Daí a gente vai pra introdução. Bem, depois disso a gente vê a galera lá, eles vão pra uma zona mais segura, tiram as máscaras, se descansam um pouco e tal. A Alicia pergunta se eles tiveram uma contagem, se eles fizeram a contagem das pessoas ali, e falaram que tá todo mundo ali, menos a Mickey e mais alguns da patrulha. Daí ela pede pra Sherry ir atrás dessa galera, ir atrás da Mickey e da patrulha, pra impedi-los de chegar ao acampamento, né? Porque eles iam chegar no acampamento e morrer, porque lá tá tudo totalmente destruído. Daí o Morgan pergunta daí a Alicia pergunta pro Morgan quanto tempo que você acha que até o acampamento se tornar um lugar seguro. E ela só fala que, o Morgan fala que, tipo, mano, se o Arnold falou a verdade, o acampamento já era, porque é muita radiação, tipo, é um nível de radioativo muito alto, que não acaba, tipo, de horas, dias, tá ligado? Acaba, tipo, em meses, tá ligado? Mas mesmo assim, mesmo se a radiação ali se espalhar, a comida vai estar com radiação e tudo mais. Bem, depois disso, a Sherry fala que eles não têm tempo e pede pro Dwight trazer o senador. Pede pro Dwight chamar alguns para trazer o senador. Bem, depois disso, o Morgan fala pra Alicia que ele não tem tempo, que ele não pode ficar ali, porque ele teve uma briga com o Victor e que ele não pode ficar ali e tal. E fala que ela pode levar o povo dela até o Victor e tal, porque ele vai aceitar ela. E ela simplesmente fala que não quer ver o Victor, né? Até porque ele é um pé no saco. O Morgan fala que o Morgan fala que o Victor tá com a Grace e o bebê e que tá usando eles como reféns para Grace poder fazer o trabalho dela e provavelmente até ele matar o Morgan, basicamente. E depois disso ela fala que então quer dizer, então se ele não vai machucá-las, então eles têm tempo.
Pra quê? Daí a Alicia explica por que, que ela pediu pro Dwight e a Cheryl buscarem ele. E o tal senador aparece, né? Que é um Walker. Que é o Walker que tava naquela árvore, no bunker. E o Morgan pergunta pro Dwight quem é o Walker. Quem é aquele. Ele fala que, não vai, que a Alicia não vai contar. E o Dwight fala que as pessoas que atacaram a torre, o Arnold e a galera, não queriam que a Alicia encontrasse o senador. Por quê? Não sei. Eu vi o episódio e eu não entendi por quê. Mas enfim. Depois disso, a gente volta pro bunker, onde a Alicia estava presa. Ela tá com o machado metendo porrada na porta para tentar fugir. Mas um cara aparece. Ela derruba ele e fala que se ele fizer mais um barulho, vai ser o último que ele vai fazer. E é o Will. Aí ele pergunta aí o Will fala que pode ter uma outra saída para ela. E ela pergunta por que ela confiaria nele. Ela fala que porque ele morava ali antes do pessoal do Terry aparecer. Eles se apresentam, ele é o Will, tá? O Will do primeiro episódio. E o Will explica que eles chegaram ali junto com o senador Vasquez e o segurança dele, porque na época que os hospitais estavam começando a ficar super lotados, o caos começou a acontecer, e eles se esconderam, né? Daí a Alicia começa a ligar os pontos e entende que ele tá ali desde o começo, ou seja, ele tá ali há mais de 4 anos dentro de um bunker. Bem, depois disso, ele fala que era o protocolo dele, era o protocolo de garantir a continuidade do governo. Basicamente era isso, eles entravam ali e ficavam ali pra até ser seguro. Mas eles viram pessoas do outro lado da porta, né? E eles não sabiam, eles não viam uma pessoa viva há muitos anos. E o senador Vasquez, por ainda ter uma humanidade dentro dele, ele decidiu abrir a porta para não deixar eles morrerem. Foi um erro, foi, porque todo mundo morreu, menos o Will, porque ele estava na manutenção do ar. Bem, depois disso ele tá tentando, ele tem escondido, tentado achar uma maneira de sair, ele tá roubando comida para sobreviver, então é isso que ele tem feito. Daí ela fala que ele tem tentado criar coragem para tentar subir lá em cima, né, porque ele não sabe o que tem lá. E a Alicia fala que ela não tem tempo pra segurar a mão do Will e ensinar ele as coisas. Porque tem um maluco no topo, ali em cima, que tá tentando destruir tudo. Tudo que existe. Ele tá tentando destruir o mundo. O Arnold começa a gritar pela Alicia. O Will fala que ele vai achar uma saída pra eles. E fala pra Alicia voltar pra galera ali do bunker. Bem, depois disso a gente vê a galera meio que pondo uma tinta branca no senador. E ela fala que assim vai ser mais fácil de detectar ele. Daí o Morgan pede pra Alice explicar o que diabos está acontecendo ali. E ela fala que ela precisa da ajuda do Morgan para achar um lugar chamado Padre. Que é o lugar onde o mundo inteiro, né, de Fear the Walking Dead tá atrás. Bem, depois disso, aí a Alicia, ele pergunta se ela sabe onde é que tá. Ela fala que não sabe. E fala que ele sabe. Ele quem? Um senador. Senador Walker, né? Porque ela começou a criar aquela porcaria na cabeça de que os Walkers têm uma memória ainda, né? Ela enfiou esse trem na cabeça e não tira mais. Bem, depois disso, outros Walkers aparecem e eles matam os Walkers e tudo mais. E eles descobrem que eles são da patrulha. Aí a Sherry aparece dizendo que teve alguns guardas, alguns Rangers ali perto. Daí o Dwight pergunta de quem seriam e o Morgan fala que é do Strand. Ela pergunta por que ele saberia disso, por que eles atacaram. Porque a galera da Alicia tá aí basicamente vestido do mesmo jeito que a galera que atacou a torre do Victor. Bem, o Morgan dá a ideia de eles irem todos pro submarino, porque lá tem espaço, comida e suprimentos para todo mundo. E o Dwight pergunta sobre a Mickey, pergunta onde é que ela tá, se ela tá bem. E ela fala que tá tudo bem. Só que a Mickey ouviu a conversa sobre o senador e tal, e que ela não quer fazer parte disso. E decide ir embora. Ela vai ficar sozinha por um tempo. Ou pelo menos até a Alicia largar desse senador. Bem, depois disso eles se dividem. A Sherry vai levar o pessoal pro submarino. O Dwight vai atrasar os Rangers. O Morgan e a Alicia vão com o senador procurar o padre. Bem, depois disso,
A Alicia pergunta se o Morgan confia nela, e o Morgan fala que confia. Depois disso, a Alicia meio que abre um walker meio pra pôr as tripas em cima dela pro senador não detectar eles. E o Morgan fala que viu pessoas ficarem muito doentes por causa de muito menos do que ela tá fazendo, né? Porque aquele walker pode estar contaminado. Bem, depois disso ela pega a capa e fala, você tá dentro ou fora? Aí ele fala que tá dentro, veste a capa e vai na fé. Né? Ela vai na fé. Junto com a lixa atrás do senador. Bem, depois disso a gente vai lá pro bunker. O Arnold devolve aquele bastão da lixa pra ela e apresenta um novo quarto. E dentro do novo quarto, ali na mesa, tem um documento escrito Padre, né? Que é um documento do governo, ou seja, Padre é real. O Padre não é um mito, né, Vitor? Mas enfim. Depois disso, o Arnold recebe uma chamada de rádio que fala que eles acharam um intruso, que é o Will, né? O Will tá ali quase morrendo, chorando, implorando para viver, e a Alicia impede. A Alicia fala que o Terry estava certo, que ela é a pessoa que vai levá-los para o novo começo, mas isso significa que ninguém vai voltar para a Terra desse jeito, né? Morrendo. Daí ela pede pro pessoal deixar ela e o Will sozinhos. E o Will pergunta se ela sabe se os Walkers lembram de alguma coisa, se tem alguma coisa na cabeça deles. É porque o Will nunca viu algum Walker na vida. Ele nunca viu, porque ele estava 4 anos no bunker, escondido. Bem, depois disso, a Alicia lembra ele de que são apenas cadáveres ambulantes e que se ele esquecer disso, as coisas podem ficar muito perigosas. Daí ela pergunta sobre o documento do padre e ele revela que o senador dizia que era um lugar bem abastecido, cheio de coisas que salvaria o futuro do país, alguma coisa assim. E bem, ele falou que o lugar era um lugar classificado, ou seja, era um negócio, era um documento privado, né? Vamos falar assim. O Vasquez, só o senador sabia. E o Will fala que ele mandou a família dele pra lá e tal. E que ele tem tentado, antes do Terry aparecer, tentar manter contato com a galera para tentar entrar em contato com alguém do lado de fora ou com a galera do próprio padre. Ou seja, não era ele que estava o tempo todo falando sobre o padre. Ok, beleza. Isso já sabemos. Ou seja, outra pessoa estava no rádio falando sobre o padre a temporada inteira. E eu sei de um negócio. Eu vi uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo. Eu não vou nem gravar o final de World Beyond. Vai ser o próximo vídeo que vai ser um vídeo inteiro sobre a entrevista do Talking Dead. Eu vou explicar tudo depois. Pera aí. Depois disso, a Alicia fala que ela dá aquele medalhão pro Will e fala que todos que usam aquela medalhinha são protegidos, eles acabam sendo protegidos. Daí a gente vê o Morgan e a Alicia indo atrás do cara, do senador no caso, e a Alicia meio que começa a dar umas tonturas, umas dor de cabeça e tal, e ela fala que não come há 1 semana, não dorme há 2 semanas e que ele tá um calor de 100 graus. Depois disso, os Rangers do Strand começam a atacar e o Morgan tenta perguntar por que eles estão atacando e que as pessoas que estão com ele não são as pessoas que atacaram a torre. Daí eles falam que não estão por trás das pessoas que atacaram a torre, mas sim do próprio Morgan, porque ele tentou matar o Victor na torre, no último episódio. Depois disso, a Alicia quase se mata para pegar o senador, para tentar impedir que o senador leve um tiro na cara. E o Morgan fala que eles vão achar o padre de uma outra forma. E a Alicia fala que não tem outra forma, tal. Eles estão ali nesse debate. E o Morgan fala que ele precisa da Alicia e que ele não pode continuar fazendo o que ele está fazendo. Mas a Alicia, mesmo assim, continua levando o padre para longe. E daí, quando eles chegam na beira de um precipício para cair num lago, o Victor aparece e pede desculpas porque não sabia que a Alicia estava do lado do Morgan. Sendo assim, o Morgan fala assim, que a Alicia joga o Walker, ela pula e o Morgan fala: você estava certo, Victor, ela realmente não quer ver você. Daí ele pula também e depois disso a Alicia passa um tempinho
e a gente vê a Alicia e o Morgan ali sentados na pedra. A Alicia pergunta o que o Morgan quis dizer naquela hora, que ele não podia mais fazer o que ele estava fazendo. É sendo líder, ele não pode mais liderar, tá ligado? Ele tá fazendo que nem o Victor, que nem o Rick fez na quarta temporada. Ele tá tentando fazer um negócio diferente para não ser o líder. Mas ele vai acabar sendo líder de um jeito ou de outro, se duvidar. Bem, depois disso, ele fala que ele precisa da ajuda da Alicia para conseguir manter todos em um lugar seguro. Daí a Alicia fala que se ele quiser ajudar, ajuda ela a encontrar o padre. Daí o Morgan meio que fala tudo que ele pensa. Ele fala que ele só viu um Walker que tá morto há muito tempo e ela continua se arriscando a vida. Daí a Alicia fala que eles não estão completamente mortos, que tem um eco no ouvido deles falando sobre quem eles eram antes, né? E o Morgan fala que uma vez ele pensou isso e por causa disso o filho dele tá morto. Bem, depois disso o Morgan pega o machadão e fala que vai matar essa coisa, a menos que ela fala por que esse Walker é a única razão pela qual eles podem achar um lugar seguro. Bem, depois disso a gente vê o Will e a Alicia ali num lugar meio subterrâneo abaixo do bunker, tá? Abaixo do bunker, nos níveis mais baixos. E o Will fala que eles precisam do senador para eles acharem por onde que os ratos entram e saem do bunker. Bem, depois disso, a Alicia explica que como que eles se camuflam entre os walkers, né? Que é só enfiar na barriga do cara, abrir, passar as tripas tudo aqui, mas não pode deixar cair nos olhos nem na boca, porque você pode acabar ficando doente e se tornando um walker. Daí a Alicia pede perdão porque ela não sabia, porque quando você tá lá fora, você acaba se acostumando e esquece que os mortos costumavam ser vivos. Daí eles mandam o senador pra lá e a Alicia olha pro Will e fala que eles vão achar os amigos dela, vão parar o Perry e vão achar o padre juntos. E que eles vão terminar o que o chefe do Will tentou fazer. Bem, depois disso, eles estão ali caminhando ali, rastejando ali atrás do Walker. Só que tudo desmorona por causa das bombas. Ou seja, as bombas caíram neste exato momento. Tudo caiu. As bombas explodiram. Sendo assim, depois disso, a Alicia apaga. O Morgan e a Alicia estão rendidos pelo Victor. E o Morgan pergunta, achei que a gente tinha um acordo, achei que você tinha dado sua palavra. E o Victor, como um verdadeiro idiota, fala que a palavra dele só significa alguma coisa em um lugar civilizado. Fora da torre, não significa nada. Daí a Alicia fala que viu o que o Victor fez, o que ele construiu, e ela sabe o que isso custou para ele, né? O que custou? Custou basicamente a noção, o juízo que ele tinha. Na verdade, o juízo que ele nunca teve, né? Mas enfim, depois disso ele fala que antes ele pensava que tinha que fazer todo esse trabalho sozinho. Daí ele fala que precisa de alguém que nem a Alicia para ficar do lado dele. Daí ela fala que ela não precisa da torre dele. E ele pergunta, do que se precisa então? Do padre? Daí ele fala que é só um mito que alguém no rádio inventou. Daí o Victor dá uma ideia. Fala assim, pega o Morgan, dá de comida pro Walker, depois mata os dois. Bem, a Alicia vendo isso, decide impedir, entrando na frente do Walker e ganhando a mordida. Infelizmente. Bem, depois disso, a gente vai lá pro bunker, onde a Alicia tá desmaiada. E ela tá ali desmaiada pedindo ajuda pro Will. E o Will tá do outro lado do monte de pedra, né? Tirando tal, as pedras para tentar abrir um caminho. Só que o senador acabou virando. Ao invés de ele conseguir continuar seguindo os ratos, ele voltou para buscar a Alicia. Porque ela deu um grito e aquele trem dá eco, ou seja, ele ouviu. Daí ele começa a atacar ela cria um murinho para impedir ele. E a Alicia agradece o Will por estar ali do lado dela e que ela não teria conseguido sem ele. Só que esse Walker acaba quebrando a paredezinha que ela construiu. A Alicia pega uma pedra, bate na cara dele, só que ela acaba sendo mordida. Ela acaba sendo mordida. E depois disso, o Will, não sabendo o que significa, pergunta o que é e fala que significa que acabou. Daí ele fala que as pessoas ali dentro precisam dele, que ele precisa dela, tal.
E ela fala que não adianta, que tá espalhando, que ela não conseguiu, que ela não conseguiu salvar ninguém e tal. E o Will fala que ela não precisa construir o mundo do jeito que o Terry quer, mas sim do jeito que ela quiser. Depois disso a gente vê a Alicia ali junto com o Morgan. A gente vê que ela tá suando horrores, né? Daí a gente vê que a Alicia amputou o braço, né? Ela amputou o braço e deixou os ossos ali. Cara, quem é o doente que faz isso? Mas enfim, ela deixou os ossos ali conectados naquela no resto do braço dela. Enfim, ela juntou os ossos ali e falou que... e ela não fala nada. Ela basicamente fica em puro silêncio. O Morgan pergunta e fala que se ela só não precisa responder agora, só quando ela estiver pronta. Depois disso, ela pega um Walker e fala que ainda precisa se camuflar, né, para seguir o senador. Depois disso, a gente volta lá pro bunker. E a Alicia pede pro Will que não deixar que a Alicia machuque ninguém ali no bunker. Porque se ela se transformar, ela precisa que o Will mate ela primeiro. Daí ela acaba arrancando o braço, ela arranca o braço dela. E a gente vê que ela ainda tem aquela tatuagem dos primeiros episódios, né? Dos primeiros episódios lá de Fear the Walking Dead, aquela tatuagemzinha que ela tem. Bem, uma tatuagem de caneta, né? Tatuagem mal feita, né? Como é que tá aí ainda? Bem, depois disso, a Alicia desmaia e ela acorda na enfermaria do bunker. Ela tá ali, ela amputou o braço, a galera, o Arnold junto com alguns costuraram, pararam o sangramento. E depois o Will explica tudo o que ele sabe. Ele sabe que alguns soldados do Terry chegaram até o bunker e explicaram o que aconteceu. Que os amigos da Alicia tentaram parar o Terry, só que o Victor acabou atrapalhando tudo. O Victor acabou atrapalhando tudo e impediu que eles pudessem impedir o Terry. Daí a Alicia fica achando que eles estão mortos e o Will fala que ela desmaiou por uma semana. Daí ele comenta alguma coisa sobre a febre e ele fala que ela começou a ter muita febre, só que depois baixou. Daí a Alicia, ele fala que eles não sabem se é mordida ou não, que ela acabou amputando o braço com um pedaço de metal. E ele fala que pode ser sepse, tétano ou a mordida, pode até ser. Mas ela fala que isso, se ela tivesse virado, ela teria matado muita gente ali dentro. Até porque ninguém sabe matar o Walker, né? Bem, depois disso, ela fala que essas pessoas são responsabilidade dela agora, que ela não vai cometer o mesmo erro de não... Ela não vai cometer o mesmo erro que ela cometeu com as pessoas lá em cima. Daí, ela fala que ela pode... que o Will pode acabar ajudando ela, que o Will pode ajudar ela a construir um novo mundo. Só que ela fala que o Will não pode. Depois disso, a gente vai pra Alicia fora do bunker e a gente vê ela tá ali seguindo o Walker e ela vê uma luz lá longe. Já de cara ela pensou que é o padre, mas não é. É a torre do Strand. Bem, o Walker do senador se junta no fosso do Strand e o Morgan fala que pode deixar ela lá no submarino e tal. E ela fala que não pode deixar isso acontecer. E o Morgan pede uma explicação, porque ela tá o episódio inteiro enrolando. Daí ela explica que a infecção das duas mordidas ainda tá dentro do corpo dela tal. E que só uma questão de tempo até que o corpo dela perca pro vírus que ela faça ela acabar morrendo. Aí ele fala que isso não pode acontecer, tal, que ele vai levar ela até a June para dar uns antibióticos, fazer um tratamento, alguma coisa assim para impedir. Só que ela fala que já tentou isso e não deu certo. Ela tá ali chorando, tal, e ela fala que quanto mais tempo ela passar mais próxima das outras pessoas, maior é a probabilidade dela acabar machucando elas. Sendo assim, o Morgan tá ali, ele mata alguns walkers e o Strand aparece. E ela revela o que aconteceu. Ela mostra ali que ela amputou o braço. Ela fala que o Walker do senador tá ali junto do rebanho do Victor. Daí, o Victor fala que que o Walker do senador, levou a Alicia até onde ela pertence, que é ao lado do Victor. Daí ela pede pro Victor prometer que vai cuidar do povo dela até o fim. Ela pede pro Victor prometer que vai cuidar do povo dela. Só que depois disso, quando ela tá prestes, o Victor promete.
E quando ela tá prestes a, tipo, se juntar ao Victor, um Walker aparece, que é o Will. Depois a gente vai lá pro bunker, né? A gente volta no passado e a Alicia acorda de um pesadelo, basicamente. E depois disso ela pergunta pro Will, pelo Will e fala que sabe o que eles têm que fazer. Daí ela vê uma carta ali e na carta está escrito o seguinte: Alicia, lamento não ter cumprido minha promessa a você. Eu disse que iria te ajudar a lembrar de como o mundo costumava ser. Mas agora me pergunto se é disso se você realmente precisa disso. Se eu estivesse ao seu lado, eu só iria te lembrar de um estilo de vida que não existe mais. Eu vou descobrir, não se preocupe comigo. Eu vou descobrir tudo o que preciso lá em cima. E talvez um dia eu consiga ver o mundo que você construiu. Ou seja, essa carta foi uma despedida do Will, que ele acabou dizendo adeus para Alicia e ela acaba com o sofrimento dele. Bem, depois disso, a Alicia olha pro Victor e fala: foi você que fez isso? Você sabia que eu conhecia ele? Daí ele falou: sabia que eles se conheciam e ele fez isso porque sabia que isso iria machucar a Alicia. Daí ela pergunta: por que você precisava matar ele? E ele revela que o Will amava a Alicia. Ele fala: porque ele me disse que te amava. Daí a Alicia, com ódio, olha pro Morgan e fala: quanto tempo a gente consegue viver no submarino com todo mundo? Aí o Victor fala: uma semana, no máximo 2. Daí a Alicia fala que ele tirou tudo dela e que ele vai tirar a única coisa que importa pro Victor, que é a torre. Ela vai tomar a torre e o Victor fala que vai fazer tudo que for necessário para protegê-la. E ela fala: então vamos para a guerra. Mano, esse episódio foi sensacional. Foi incrível. E foi o último da primeira parte. Agora não tem mais fio. Bem, galera, os vídeos de Spider-Man não vai rolar. Me desculpe. Talvez não role, eu não sei. Né? Talvez role, talvez não role, mas enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha o canal. E comenta o que vocês acharam. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui. Falou. Até mais. Ah, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o canal. E comenta o que vocês acharam. E vai ver meus outros vídeos, beleza? E é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui. Falou. Até mais. Falou!